Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma noite, mais um vídeo, onde nós estamos aí no nosso propósito de jejum e oração. Nós estamos no propósito pelo culto do mais um, que vai acontecer no dia 25 de junho, no sábado, lá na igreja, onde o tema fala sobre o filho pródigo. Se ele sabe o caminho de volta. Eu tenho feito aqui algumas semanas, alguns dias, venho falando sobre o texto do filho pródigo, sobre as características, as atitudes, para nós podermos nos despertar. Porque muitas vezes nós estamos assim, ou conhecemos alguém que está vivendo assim, e nós estamos orando por essa pessoa, de repente essa pessoa somos nós, que precisamos mudar a nossa vida, mudar o rumo, tomar a decisão correta na nossa vida, e muitas vezes nós não entendemos que isso depende da nossa atitude, depende da nossa decisão. E a decisão do filho pródigo nesse texto de Lucas, capítulo de número 15, essa parábola que Jesus vai contar, vai dizer que esse filho, eu já venho falando nesses dias, ele fala: Pai, me dá a parte da herança que me faz parte, de que eu tenho direito. E ele pede aquela herança, e o pai divide a herança. Pega a parte que é daquele filho mais moço e dá para ele. Não passando muitos dias, ele decide ir embora. E a segunda característica que eu fiz, ele foi para um local distante. Porque todo mundo que sai da casa do pai, ele quer ir para longe. Ele não quer, ele acha que não precisa mais do pai. Então, quanto mais longe ele tiver, mais difícil vai ser ele voltar. E aí diz que ele começou ali, depois que ele partiu para um lugar muito longe, ele passou a viver uma vida dissoluta. Ele passou a viver uma vida onde ele gastou tudo o que tinha. E a Bíblia vai dizer que, logo depois, essa história vai dizer que houve uma fome naquele lugar. E ele começou a padecer necessidade. E depois dele padecer necessidade, ele ainda agora toma a decisão de se juntar com um dos cidadãos daquela terra, aqueles que estão lá no mundo, fazer aliança com quem não deve ser feito. E sabe que aquele que falsamente parecia que ia ajudá-lo, sabe o que ele fez? Mandou ele cuidar de porco. E como eu já falei aqui, o judeu naquela época, o animal porco, o porco é um animal imundo. O judeu até hoje não come carne de porco, porque ele entende que é um animal imundo. E ele estava ali cuidando de porco. Mas só que a situação estava tão difícil que ele começou a sentir, e eu falei sobre isso ontem, ele começou a sentir desejo de comer as bolotas do porco, porque ninguém lhe dava nada. Sabe o que aconteceu na vida daquele jovem, daquele filho mais moço? Ele chegou no fundo do poço. Chegou ao ponto de querer comer o manjar, aquilo que o mundo estava dando do pior. Ele estava querendo comer a bolota de porco. E quantos têm comido bolota de porco nesse mundo? Quantos têm comido bolota de porco onde tem deixado com que se contaminar com esse mundo, com as coisas desse mundo? Muitos perdidos, às vezes, nos vícios, perdidos aí em atitudes erradas, mas o Senhor tem um plano para a tua vida. O Senhor quer que você volte. O Senhor quer que você tome o rumo de volta. E aí a Bíblia vai dizer que ele se agregou. E aí ninguém lhe dava nada. Aí agora começa uma mudança de pensamento. E aí agora eu quero entrar na segunda parte dessa mensagem. Ele tomou todas essas decisões. E depois que ele chegou no fundo do poço, eu entendo uma coisa, você que está me ouvindo. Tem gente que chega e fala assim para mim: pastor, acho que eu já estou no fundo do poço. Eu não tenho mais o que fazer. E aí eu começo a dizer, começa a glorificar o Senhor, sabe por quê? Porque quando você chega no fundo do poço, você não tem como mais descer. Agora você tem que olhar para cima. Quem chega no fundo do poço, está no fundo do poço, só tem como olhar para o alto. Só tem como olhar para o céu. Então nessa noite, se você de repente está aí, vindo essa mensagem, está no fundo do poço,
faça como esse jovem, como esse jovem, esse filho mais moço. A primeira atitude que o versículo vai dizer no versículo 17: e ele, então, caindo em si, caiu em si. E aí eu quero terminar essa mensagem e deixar o restante para amanhã. E caindo em si. O que é cair em si? Cair em si é reconhecer como você está vivendo. Ele caiu em si, ele entendeu que ele precisava tomar uma atitude. Sabe qual é o grande problema? É quando a gente não consegue enxergar que as atitudes que nós estávamos tomando, as decisões que nós tomamos, nos trouxe consequências. E ele sofreu as consequências. E quantos de nós, quantos estão aí, já tomaram decisões erradas e a consequência veio? De repente você está aí me ouvindo nessa noite ou nessa manhã, não sei o horário que você está assistindo, mas eu quero dizer, de repente você já tomou atitudes erradas como esse filho pródigo. De repente você não quis obedecer seu pai, de repente você não quis obedecer sua mãe, de repente você abandonou seu casamento, de repente você chutou tudo pro alto, largou teu ministério, largou a igreja, largou o chamado, mesmo você tocava na igreja, cantava, às vezes você era usada com poder e você abandonou tudo para ir final da sua história agora, tá comendo bolota de porco. Mas esse jovem, esse filho mais novo caiu em si. O que eu convido você nessa noite, eu convido você nesse momento a você cair em si. Cair em si é examinar e dizer: a minha vida não serve mais, não dá mais para viver assim. Eu preciso voltar para a casa do Pai. E caindo em si, ele começou a lembrar. O texto do versículo 17 vai dizer que ele vai dizer assim, que os trabalhadores do seu pai têm comida, têm lugar para dormir, tem sustento. Quando ele caiu em si, ele começou a lembrar: não tem lugar melhor para estar do que na casa do Pai. Eu quero dizer para você nessa noite, tem uma notícia para você nessa noite: não tem melhor lugar para você estar do que na casa do Pai. De repente você está aí ouvindo essa mensagem, alguém enviou essa mensagem para você, alguém que assistiu essa mensagem antes e falou assim: eu vou mandar. Sabe, de quê? Que essa pessoa enviou essa mensagem para você, para que você caia em si. E caindo em si, aquele jovem pensou: na casa do meu pai, todos que estão lá têm alimento, têm sustento, têm proteção. É na casa do Pai que você vai sempre ter toda a sua necessidade suprida. Então ore comigo nesse momento. Eu quero deixar essa palavra nessa noite e dizer para você: grandes coisas o Senhor tem na tua vida. Então seja abençoado no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus querido, eu quero agora orar junto com o teu filho, a tua filha que está orando comigo. Como essa palavra fala, Pai, que aquele jovem, aquele filho mais moço caiu em si. Que nesse momento o teu Espírito Santo esteja tocando no coração do teu filho, no coração da tua filha, para que eles venham cair em si e entender, Pai, que na casa do Pai há proteção, na casa do Pai há alimento, na casa do Pai, Senhor, há amor, há segurança. Então, Senhor Deus, fala ao coração do teu filho agora, da tua filha agora, que está perdido, como esse filho pródigo, Pai, tomou decisões erradas. Uns que estão orando comigo, Pai, que às vezes abandonaram a sua casa, abandonaram a sua igreja, abandonaram o ministério, e às vezes estão dizendo assim: como é que eu vou voltar? Eu quero nessa noite, Pai, te pedir, Espírito Santo, fala ao coração do teu filho, da tua filha, para que volte para a tua casa, para que volte para os teus braços, Senhor, para que possa cair em si e entender que não é bom, Pai, não é bom andar longe da tua presença. Deus, fala ao coração dos teus filhos, aqueles que estão orando agora, Pai, por alguém que está assim como esse filho pródigo, perdido, Senhor. Pai, para que essa vida seja transformada e tocada por Ti, Senhor, e que venha, Senhor Deus, no nome de Jesus, no dia 25, está ali, Senhor, está ali, naquele culto, Pai, Deus, sendo tocado pelo Teu Espírito Santo e voltando para os braços do Pai. Assim, Deus, eu quero orar.
já agradecido, Pai, por mais esse vídeo, por mais esse momento na Tua presença, no nome de Jesus. Amém e amém. Seja abençoado com essa palavra. Que Deus te abençoe, tá? Que você pegue essa palavra e se você sentir o desejo de compartilhar com alguém que você saiba que precisa, pode compartilhar. Sabe, você que está aí, se você recebeu essa mensagem, é porque essa pessoa que te enviou te ama, sabe? Jesus te ama e através dela, ela tem orado por você, sabe? Às vezes é uma mãe que está orando por você, às vezes é um amigo, às vezes é um vizinho, eu não sei, às vezes é um pai, às vezes é um marido ou uma esposa, mas receba essa palavra e seja abençoado. Fique na paz, tenha uma noite abençoada, amém? E uma semana de bênçãos e de vitória. Fica na paz, no nome de Jesus.